boa tarde para você que acompanha o Bahia Meio-Dia. Agora são 12 horas e 5 minutos. Na 50ª Exposição Nacional do Agronegócio de Vitória da Conquista, os números são sempre muito altos. Um touro, por exemplo, pesa mais de 1.000 quilos. E as opções de negócios, informações e diversão são muitas. Vamos ver na reportagem de Taniel Carlos e Michele Damasceno. Diante de um touro como este da raça Nelore, que pesa cerca de 1.500 quilos, qualquer pessoa sentiria medo, menos Rian. Ele é muito grande, assim, diferente. E não dá medo, não? Não, já acostumei já. E não é que o boi gigante se rendeu aos carinhos do menino? Lucas é um dos animais mais cobiçados da exposição do agronegócio de Vitória da Conquista. A gente disputa o ranking da Bahia e mais um ranking nacional. Estes são animais selecionados que passaram por um processo de melhoramento genético. O melhoramento ele visa identificar os animais superiores que vão transmitir determinada característica genética. Essa característica pode ser de ganho em peso, pode ser de produção de leite, pode ser de fertilidade de suas filhas. Este ano, cerca de 3.500 animais estão participando da exposição de Vitória da Conquista. Além dos bovinos, os cavalos também estão brilhando no evento. Este aqui é Bolero, da raça Manga Larga Paulista, uma preciosidade. As ovelhas da Exposição Nacional de Caprinos e Ovinos, que este ano participam da exposição, também são de alta linhagem. O Dorp é um animal especializado na produção de carne. Foi desenvolvido na África do Sul, né, e também na Austrália, então com o objetivo de produzir carne. Ele é usado como um reprodutor, né, da raça paterna no cruzamento industrial. Já estes animalzinhos aqui atraem mesmo a atenção das crianças. E por falar em crianças, desde que a exposição começou, este pavilhão aqui vem sendo um dos mais visitados por elas. O motivo a gente olha e já identifica, né? Por causa do tamanho dos animais. São bovinos da raça Buganu, mais conhecidos como mini boi. Geralmente eles não passam deste tamanho, e quanto menor, mais bonitinho é. Esse bezerrinho, por exemplo, tem apenas 2 meses. Quem não queria um desse? Ah, muito. Meus pais foram criadores de vacas, de animais, de carneiros, tudo. Então, eu gosto demais da pecuária. Até o final da exposição, a gente achando que vamos fazer muito negócio. E essa raça, como é o nome dessa raça? Ela é a Buganu. Buganu, que é tratado como mini boi. Em meio aos negócios e um mundo de entretenimento no Parque de Exposições Teopompo de Almeida, um espaço de diversão diferente para as crianças, reservado pela Agência de Defesa e Agropecuária da Bahia. A iniciativa da ADAB em parceria com a Copimac, né, que visa basicamente, né, integrar as crianças dos centros urbanos com o meio rural e aproveitar o momento para a gente falar de saúde, falar de educação, de alimentos seguros, combate à clandestinidade. É uma miscelânea educativa. As crianças ficam encantadas. Olhei os boi, os cavalos, os bodes. E do que você mais gostou? Dos cavalos. Todo dia com show, hoje é dia do forró. E uma festa completa, né? Um evento completo. Sete pássaros silvestres foram apreendidos em Itagi ontem à noite e hoje pela manhã, durante uma operação realizada pela Polícia Militar de Jequié e Rodoviária Federal. Os pássaros das espécies papa-capim, trinca-ferro e coleirinha estavam sendo transportados em carros de passeio. 2 homens que não tiveram os nomes divulgados foram ouvidos e liberados. Eles devem responder por crime ambiental. Os animais apreendidos foram trazidos para os CETAS de Vitória da Conquista. E veja no próximo bloco, Vitória da Conquista e Náutico empatam na partida de estreia na Copa do Brasil. Agora são 12 horas e 9 minutos, a gente volta já depois do intervalo. Entrou em vigor hoje o novo Código de Processo Civil. O novo código traz mudanças importantes e regras mais severas, por exemplo, para o pagamento da pensão alimentícia. Sobre isso, eu converso agora com o coordenador do Núcleo de Defesa da Criança e do Adolescente da UESB, Michel Farias. Olá, Michel, boa tarde para você. Obrigada por sua presença aqui no Bahia Meio-Dia. De uma maneira geral, o que muda com esse novo código? Bom, o Código de Processo Civil, ele traz instrumentos para garantir a celeridade no procedimento e, ao mesmo tempo, a efetividade também para o cumprimento da obrigação alimentar. Basicamente, ele traz alguns procedimentos diferenciados, inclusive prevendo
a possibilidade de que haja a inclusão do nome do devedor de alimentos nos registros de crédito, né? SPC, Serasa, assim como a decisão judicial que entende pela obrigação de pagar os alimentos pode ser protestada também, trazendo sérias restrições ao crédito daquele que deve os alimentos. Uhum. No caso de prisão, se o devedor for preso, ele fica numa cadeia com outros presos? Ou como é que Esse funciona? foi outro aspecto que a lei também visou resolver de uma vez por todas. Então, se a pessoa vai ser presa, ela começa já pelo regime fechado. Uhum. Falando de uma maneira geral da pensão, esse valor da pensão alimentícia só pode ser destinado para o pagamento de alimentos ou outras despesas também entrariam aí? Essa é uma questão muito polêmica. As pessoas às vezes acham que os alimentos apenas é para garantir a comida, né? Na verdade, a pensão alimentícia ela foi pensada como um instrumento para garantir o desenvolvimento daquele que recebe os alimentos. Então, despesas com vestuário, com escola, com todos os aspectos relacionados à manutenção da criança e do adolescente. E o que é levado em consideração para definir o valor da pensão? A gente diz que existem dois parâmetros muito claros. Um, a possibilidade de quem paga, e outra, a necessidade da criança e do adolescente, dentro de um critério de proporcionalidade. A partir daí, vai observar os ganhos reais e líquidos daquele que está pagando a pensão alimentícia, como também as necessidades que essa criança, ao longo do mês, ela necessita. O pagamento da escola, a questão dos vestimentos, a questão cursos eventuais que essa criança faça, tudo isso é levado em consideração para a fixação do valor da pensão. Vale lembrar também que uma mãe pode ser obrigada a pagar uma pensão alimentícia, né? O mais comum são os pais, mas também as mães podem ser. Essa visão cultural que só o homem tem que pagar a pensão, ela não existe mais, né? Hoje, o direito da criança e do adolescente, ele tem uma perspectiva de que os direitos e responsabilidades sejam iguais entre o pai e a mãe. Daí decorre que tanto um como o outro têm responsabilidades pela manutenção do filho. Mesmo em situações em que a guarda é compartilhada e que a criança fica no lar de um dos pais, nessa condição ambos continuarão ainda colaborando para a manutenção do filho. Michel, essas novas regras se aplicam também aos avós ou só aos pais? Se aplicam a toda e qualquer pessoa que tenha por obrigação pagar a pensão alimentícia. Inclusive, uma outra mudança significativa é a possibilidade, né, de fazer a retenção daquele que trabalha com carteira assinada ou é servidor público, diretamente, cerca de 50% dos rendimentos líquidos por parte daquela pessoa que tem a obrigação por pagar a pensão. Realmente, bem mais severo, né? A lei trouxe essa mudança, ela está sendo muito positiva, aplaudida mesmo, para garantir um instrumento que efetive a execução de alimentos como forma de garantir o direito fundamental à vida de toda e qualquer criança e adolescente. Ok. Michel, muito obrigada por sua presença aqui no Bahia Meio Dia e por esses esclarecimentos. Eu que agradeço. O corpo de um homem foi encontrado dentro de um carro no bairro Jurema, em Vitória da Conquista, esta manhã. A vítima ainda não foi identificada e, segundo a polícia, foi morta dentro do carro. O corpo estava no banco do motorista. As polícias militar e civil estiveram no local. A perícia foi feita pelo Departamento de Polícia Técnica. Futebol. De Alagoas para o interior da Bahia. O atacante Josi, peça-chave da equipe do Guanambi, foi um dos responsáveis pela classificação do Beija-Flor do Sertão para a segunda fase do Baianão. Empolgado com os gols que tem feito, o atacante aposta em um bom resultado contra o Vitória no jogo de amanhã. Caladão e até um pouco tímido, Josi foi se apresentando aos poucos. Vestiu o uniforme rubro-negro do Beija-Flor do Sertão em janeiro. Um alagoano que jogava em Sergipe caiu nas graças do interior baiano. O diretor do clube aqui que me procurou, foi o cara que teve bastante interesse. E eu também fiquei balançado e hoje ele conseguiu, né? Antes de aceitar a proposta do Flamengo de Guanambi, o atacante foi cotado por outros 2 clubes aqui do estado. O que chamou a atenção dos times? A fama de goleador de Josi. E no Flamengo de Guanambi não é diferente. Os gols das 2 vitórias que garantiram a classificação do time no Baianão foram marcados por ele. 2 cabeçadas certeiras, sem chance de defesa. E por onde eu passei sempre fui feliz fazendo os gols. A bola não estava entrando nos primeiros jogos, mas eu estava trabalhando forte e graças a Deus eu consegui dar alegria ao torcedor aqui do Flamengo de Guanambi. O aprendiz de uma arte viciante também assume o papel de professor no gramado. O pequeno atleta, filho de Josi, se inspira no exemplo que tem em casa. E enquanto a dupla se diverte,
Fora das quatro linhas, a torcedora número 1 acompanha cheia de orgulho. É um orgulho muito grande, porque a gente está ali vendo o dia a dia difícil, trabalhando, e me dá muito orgulho. Fim do dia, início de mais um treino. O atacante, mais uma vez, se prepara. No vestiário, os companheiros de guerra, camisa, meião, chuteira e muita concentração. Não tem horário ruim, não. Então, o horário é sempre bom, sempre favorável para a gente estar bem no jogo. E com certeza a gente vai fazer um bom jogo diante da equipe do Vitória. Desde que começou a se destacar aqui no Flamengo de Guanabi, José já recebeu propostas de outros clubes brasileiros. Algumas ele até confessa que são tentadoras, mas até o fim do Campeonato Baiano é aqui que o atacante quer fazer história. 33 anos de idade, 1,85 m de altura e uma bagagem sem medida pela frente. Terminou em 0-0 a partida de estreia do Vitória da Conquista na Copa do Brasil. O Alviverde recebeu o Náutico ontem à noite no estádio Lomanto Júnior. Com o placar, a classificação para a próxima fase vai ser definida em Pernambuco. Pouco mais de 3 mil torcedores foram ao estádio Lomanto Júnior acompanhar o jogo entre Vitória da Conquista e Náutico. E a torcida do Bode estava confiante na vitória. 2-0 Vitória da Conquista, 2 gols de Tatu. 2-0. Apesar de estar em pequeno número, a torcida do Náutico não se intimidou e até arriscou um grito de apoio. Não! 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 A gente espera matar o jogo hoje aqui, né? Pela primeira vez na história, Vitória da Conquista e Náutico se enfrentavam. E as duas equipes fizeram de tudo para sair com a primeira vitória nesse confronto histórico. Jogando em casa, o Bode se lançou ao ataque nos minutos iniciais. Mas o Náutico não ficou recuado em campo e também atacou. O jogo estava equilibrado e as duas equipes não davam muitos espaços. E o recurso, às vezes, era parar a jogada com falta. Quando aparecia alguma oportunidade, os jogadores das duas equipes pecavam na pontaria. Depois de suportar a pressão inicial, o Náutico gostou do jogo. E nesse bate e rebate dentro da área, o Vitória da Conquista passou um susto. Mas o Vitória da Conquista também chegava com perigo. E nesse lance o zagueiro Silvio poderia ter aberto o placar. Mas a melhor oportunidade do primeiro tempo foi do Náutico. Rodrigo Souza recebeu sozinho e só não fez o gol porque o goleiro Carlos fez uma grande defesa. E foi isso na primeira etapa. No segundo tempo, o Vitória da Conquista voltou disposto a mudar a história da partida. Apesar das tentativas, a noite não era dos atacantes. Os times até que criavam, mas faltava acertar o pé. E o gol só não saiu porque aos 33 minutos do segundo tempo, o zagueiro Leandro, sozinho, desperdiçou essa grande oportunidade. Inacreditável Futebol Clube. Infelizmente eu fui precipitado, eu quis definir logo e acabei botando por cima. E foi isso, Vitória da Conquista 0, Náutico também 0. Com esse empate de 0-0, a decisão ficou para o jogo de volta em Recife. Empate com o mesmo placar, a decisão vai para os pênaltis. Empate com gols, é o Vitória da Conquista que se classifica. A gente sabia que ia enfrentar um jogo muito difícil, o time deles tem muita qualidade, então por isso que a gente sabe que o resultado aqui hoje não foi ruim. Apesar do empate, os dois técnicos saíram satisfeitos com o resultado. Justo o resultado, um adversário que tem muita qualidade, é um adversário que está bem montado, bem trabalhado, bem posicionado, um adversário que tem experiência e principalmente porque compete muito forte. Tivemos ali chances para definir o jogo, mas em si o resultado não foi ruim. Eu acho que agora é a gente montar uma estratégia para tentar sair do próximo jogo com a classificação. O jogo de volta entre Vitória da Conquista e Náutico está programado para o dia 7 de abril na Arena Pernambuco, em Recife. Para rever os nossos telejornais é só acessar o g1.com.br/Bahia. A seguir os destaques estaduais do Bahia Meio Dia. Agora são 12 horas e 22 minutos.